Começamos mais um Sapiência Produtiva, seu podcast diário que te ajuda a ser mais sapiente e produtivo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias do Ryan Holiday sobre coragem, um tema que sempre pega, né? A ideia é entender o que é ser corajoso no dia a dia, sabe? Além daqueles atos heróicos de filme. Parece que o ponto central dele não é não ter medo, é ir lá e fazer mesmo com medo. Vamos desempacotar isso. Vamos sim. Holiday, muito na linha dos estoicos, né? Ele coloca a coragem como a primeira das virtudes cardeais, aquelas essenciais. E o interessante é que ele não vê como algo que, acaba, uma fonte que se esgota. Pelo contrário, é algo que a gente pode cultivar. Ah, legal isso, uma fonte renovável. Exato. Mas ainda assim, é rara. E por quê? Bom, o principal bloqueio, sem dúvida, é o medo. E ele faz uma conexão, né? Entre a coragem física, sei lá, de um bombeiro, um soldado. E a coragem moral? Talvez de alguém que denuncia algo errado no trabalho ou que arrisca tudo para começar um negócio. E isso, no fundo, ele argumenta, a essência é a mesma. É a disposição para correr risco, para se sacrificar, para continuar quando todo mundo para, fazer o que é difícil, o que os outros não querem ou não podem fazer. Faz sentido. E aí entra um medo como o inimigo a ser entendido, não só evitado. Perfeito. Os espartanos, olha que curioso, eles tinham templos para o medo. Pro Phobos. Não era para adorar o medo, claro. Era para quê, então? Para encarar. Para encarar. Para olhar na cara dele. Porque sentir medo, bom, isso é humano. Os estoicos chamavam de fantasia, sabe? Aquelas reações que a gente não controla. Ah, as reações instintivas? Não ser um amedrontado. Não deixar que o medo te paralise. É bem na linha do Roosevelt, né? A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Porque o medo em si pode te impedir de agir. Entendi. Tipo o Péricles, o líder lá de Atenas, que usava lógica para acalmar as tropas. Aquela história do eclipse é ótima. Sim, ele cobrindo o rosto do timoneiro com a capa para mostrar que, a escuridão tinha explicação, não era um mau presságio. Dissipando o medo irracional com a lógica. Mas e a luta que é mais interna? Aquele medo que vem de dentro? Red Holiday fala disso também, né? Fala, e muito bem. A história da Florence Nightingale é um exemplo fortíssimo disso. Ela sentiu um chamado, assim, muito forte com 16 anos. Nossa, bem jovem. Sim, mas ela levou anos para de fato agir. Ficou paralisada pelo quê? Pelo medo do que a família ia dizer, do que a sociedade vitoriana ia pensar, pelas dúvidas dela mesma, né? Será que eu consigo? Aquele medo de quebrar o esperado? Esse medo do julgamento dos outros é poderoso, né? Fico pensando no Frank Serpico, o policial que denunciou corrupção e ficou totalmente isolado. Deve ser um peso enorme. Gigantesco. E a Nightingale enfrentou oposição pesada também. Mas ela teve um momento de virada, sabe? Ela se questionou, peraí, a minha reputação vai me impedir de fazer o que eu sinto que tenho que fazer? De servir? E o que ajudou ela a superar isso? Olha, parece que justamente a experiência dela com o próprio medo, aquela luta interna longa, acabou fortalecendo ela para enfrentar a briga externa. Meio paradoxal, né? Mas a familiaridade com o medo talvez tenha preparado ela. Interessante. E tem também o medo do desconhecido, do perigo que a gente imagina ser maior do que é. Aquela história do General Grant e os lobos. Ah, essa é clássica. O Grant, cara, passou uma noite apavorado com os uivos no Texas, achando que era uma alcateia cercando ele. E no fim? No dia seguinte descobriu que eram só 2 lobos, 2. Anos depois, já na Guerra Civil, antes de uma batalha, ele teve um insight. Pensou no inimigo, o coronel Harris, e sacou. Esse cara provavelmente está tão assustado quanto eu, ou até mais. Uau! E a lição que ele tirou foi demais. A gente sempre acha que tem mais deles do que realmente tem, até a gente contar. Muitas vezes a gente infla a ameaça na nossa cabeça. Essa ideia de superestimar o obstáculo me lembra outra coisa que o Holiday traz sobre como o que a gente acredita vira realidade, a tal verdade eficaz. Exatamente isso. Um conceito que ele pega, acho, do Peter Thiel, a ideia é que se a gente acredita piamente que é impotente numa situação, a gente age como impotente. E aí, bom, a gente se torna impotente mesmo. É uma profecia autorrealizável, então. Tipo isso.
E a alternativa que o Xenofonte propôs para os soldados gregos lá na Pérsia, cercados e tudo mais, foi mudar a pergunta. Em vez de ficar, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Perguntar, beleza, o que eu vou fazer? É escolher agir, sabe? Escolher ter agência sobre a situação e não ser só passivo. Então a coragem é sobre isso, agir mesmo sem ter certeza de nada. Basicamente, toda decisão importante, todo crescimento, exige um salto no escuro. Pensa no Benjamin Rush assinando a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele sabia o risco que corria. Ou Reed Hastings, né? Mudando a Netflix de DVD para streaming. Na época, era uma aposta muito louca. Exato. Se ele ficasse esperando ter certeza absoluta que ia dar certo, bom, a Netflix não seria o que é hoje. Esperar por certezas é, na maioria das vezes, esperar em vão. E talvez o medo, então, possa até ser útil, tipo uma bússola. Pode ser. Se algo te dá muito medo, talvez seja justamente ali que você precisa ir. Talvez o medo esteja apontando para aquilo que realmente importa, para aquilo que exige a sua coragem. Para fechar, então, tem aquela reflexão final baseada no Sêneca, né? A tal da premeditatio malorum. Isso, a premeditação dos males. É uma prática estoica bem potente. Consiste em pensar antes nas dificuldades, nos piores cenários possíveis. Mas isso não é ficar sendo pessimista? Não é o objetivo. A ideia é se fortalecer. Ao se familiarizar mentalmente com a adversidade, com o pior que pode acontecer, se aquilo de fato ocorrer, o impacto é menor. Você já meio que ensaiou aquilo na mente. Entendi. Te prepara, de certa forma. Exato. E aí vem a pergunta: e se essas dificuldades que a gente tanto teme não forem só obstáculos? E se elas forem, na verdade, o próprio treinamento para a coragem? Como dizem, talvez a adversidade seja a mãe do vigor, preparando a gente para um momento do chamado. E se a vida for esse treino? Gostou? O link para adquirir o livro está na descrição. Curta e comente se gostou, coloque a sua sugestão para o próximo livro e nos siga ativando o sininho para receber nosso conteúdo e se manter sempre sapiente e produtivo. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.